Nasci no aniversário do dia em que Sua Majestade subiu ao trono. Sou monarquista, médico e estudei aqui mesmo no Rio de Janeiro. Eu sou o Pedro. Eu sou o Paulo. Nasci no aniversário do dia em que Pedro I caiu do trono. Sou republicano, advogado e estudei em São Paulo. Coisas futuras. Eu sou o Comendador Ares, narrador desta obra. Eis aqui a terra encoberta, os dois filhos gêmeos, criados e amados da fortuna. Eis aqui o Morro do Castelo, onde Natividade procura fazer a consulta cabocla Bárbara para questionar a respeito do futuro dos gêmeos, seus filhos. Sentem-se em uma mesa que está centralizada na sala escura. Natividade entrega à cabocla os retratos dos meninos e os cabelos cortados. A adivinha pergunta se os meninos brigavam no ventre e Natividade confirma, relatando dores e insônia durante toda a gestação. A cabocla, após grande análise, conclui: coisas futuras, serão grandes, ó grandes. Deus há de dar-lhes muitos benefícios. Eles hão de subir, subir, subir. Brigaram no ventre de sua mãe? Que tem? Cá fora também se briga. Seus filhos serão gloriosos. É só o que lhe digo. Quanto à qualidade da glória, coisas futuras. Perpétua e Natividade saem da casa da cabocla e descem o morro do castelo conversando sobre o que foi revelado. Natividade pergunta a Perpétua sobre o que ela achou da consulta. A mesma diz acreditar no que foi dito e comenta ter sido um exagero pagar tanto a cabocla. Enquanto andavam, um homem, senhor das almas, as parou pedindo um ajutório para a igreja. Feliz como estava, Natividade ajuda com 2.000 réis. O homem fica boquiaberto. Diz a Bíblia que Esaú e Jacó, filhos de Rebeca, já brigavam no ventre da mãe. Tanto é que mais tarde, Esaú vendeu a bênção do pai por um prato de lentilhas. Assim cresceram os jovens Pedro e Paulo, com uma rivalidade sem tamanho, na escola, na política e até mesmo no amor. Seriam essas as coisas futuras? Natividade e Santos estão sorrindo felizes com a notícia sobre o futuro de seus filhos. Quando Batista chega, junto à sua mulher Cláudia, que não voltavam àquelas terras há tempos, Batista diz ter perdido a presidência em fator das novas eleições, e Cláudia reclama da ausência de poder em sua vida. Dito isso, a mesma apresenta sua filha Flora.
A mesma caracteriza como uma menina que aprecia música, porém mais ao piano que o canto. Flora questiona Pedro sobre o curso de medicina e o mesmo conta com orgulho seus estudos, porém sempre sendo interrompido por Paulo enciumado. Percebendo isso, Flora muda o assunto da conversa a respeito do curso de Direito de Paulo, que diz estar indo bem, mas não suporta certas leis existentes, e ainda diz que somente os ricos comandam o país. Flora sente-se levemente ofendida por ser uma destas pessoas ricas. Os irmãos, na tentativa de consertar o mal-entendido, tratam de enchê-las de elogios. Encabulada, Flora se despede e os gêmeos iniciam uma pequena discussão sobre política, com Pedro afirmando a reforma ser o melhor ato de justiça, sendo ele monarquista, e Paulo, republicano, diz que é chegada da revolução. Vejo Flora com uma flor. A mesma brincava para ver qual dos irmãos a queria. Em mal me quer, bem me quer. Mal me quer, bem me quer. A questiono sobre seu estado e ela diz estar bem. E me pede para falar com seu pai, Batista, a respeito de ele não aceitar o cargo da presidência da província. Afirmo ser difícil, já que é um político conservador e não gosta dos liberais. Porém, digo que tentarei um acordo. Achais que resolvi tudo, querido espectador? Até conversei com o Sr. Batista e este me pediu alguns conselhos, mas a presidente era boa demais e não poderia negar. Lá ia o pai a uma presidência e ela com ele. Após minha conversa com Flora, a mesma encontra-se com Pedro, que lhe pergunta se sua partida era verdadeira. Flora afirma e Pedro diz que se mudará para uma cidade próxima dela, para não deixá-la. A moça alerta que Dona Natividade não gostará nada disso. A recente inclinação ao jovem Pedro vinha parar a meio caminho. A mulher é a desolação do homem. Já não pensava na presidência do Rio, queria-se com ela, no ponto mais remoto do império, sem o irmão. A esperança de se desterrarem assim de Paulo verdejou na alma de Pedro. Sim, Paulo não iria também. A mãe não se deixaria ficar desamparada. Que perdesse um filho vá, mas ambos... Ao sair Pedro, Paulo entra com as mesmas perguntas. Flora diz ter falado tudo a Pedro, porém o mesmo não repassou a Paulo. Com ar apaixonado, o moço fala ter a possibilidade de Flora ficar com eles, ou então iria com ela. A mesma diz que Dona Natividade não permitiria tal ato. Então Paulo pega-lhe as mãos e faz uma proposta indiretamente. Flora apenas sai correndo. Vocês acabam de ver como Flora recebeu o irmão de Pedro, tal qual recebeu o irmão de Paulo. Aos gêmeos, a dor os fez amigos por instantes, mas um ódio comum é o que mais liga duas pessoas. É proclamada a República. As lojas estão fechadas, os bancos também. E o pior é se não abrem mais. É uma calamidade. Custódio, um bom amigo, é dono da confeitaria e está em dúvida, pois o nome da mesma é Confeitaria do Império. Porém, proclamada a República, está em dúvida em deixar tal nome. O aconselho a mudar para Confeitaria do Custódio, sendo o nome objetivo e não envolvendo a política. Custódio aceita e se irrita por novamente ter de mandar fazer uma placa. Vemos Flora e Paulo conversando. A moça pergunta por Pedro. O mesmo não queria comparecer à festa.
Paulo ia perguntar-lhe qual deles ela preferia, tendo de jurar por um ou por outro, mas recuou a tempo. Enquanto dançavam, Deodoro da Fonseca assume o governo e fecha o Congresso. Assim, Batista, pai de Flora, perde a presidência da província. Flora comemora dançando em momentos com Pedro, que chegará, e em momentos com Paulo. Ao final, Flora chora sozinha, sentada numa cadeira. Ora, ora, esse que vedes, prezada plateia, nada mais é que o senhor Nóbrega. Outra hora era o irmão das almas que encontrou Natividade Perpétua na saída do Morro do Castelo e ganhou 2.000 réis. Lembram? Nóbrega roubou as esmolas. Não é a ocasião que faz o ladrão. A forma exata deveria ser esta. A ocasião faz o furto. O ladrão nasce feito. Nóbrega vê um mendigo na rua. Tira do bolso 2.000 réis. Impressionado e feliz, o mendigo agradece e o abençoa beijando as notas. Nóbrega o diz que nada são 2.000 réis. Pede para que ele se reerga e multiplique esse dinheiro, como ele mesmo fez. Pobre Flora está de cama, muito doente. Sua febre está a 47 graus e nem remédios caseiros e sua mãe podem lhe ajudar. Pedro e Paulo vão ao seu leito e Flora dá seus últimos suspiros. Os olha e morre. Da mesma forma que Flora veio a óbito, o mesmo acontece com Natividade, que parte pedindo o juramento dos filhos para que nunca mais briguem. Com o pedido da falecida, Pedro e Paulo começam a ser vistos juntos. Um deputado da Câmara chegou a apelidá-los de Castor e Pólux, que na mitologia eram como unha e carne. Mas mudaram mesmo? Não mudaram nada. A briga estava apenas disfarçada. Seus destinos já estavam marcados. E seriam rivais pelo resto de suas vidas. Coisas futuras.